Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura do próximo capítulo do livro Agora que Sou Mãe, os Desafios e Aprendizados da Maternidade, escrito por Flávia Kalina, O Parto. Depois de 9 meses de espera, enfim, havia chegado o grande momento, o parto. Finalmente eu encontraria minha filha, minha princesa, aquela pessoinha que morava dentro da minha barriga e marcava presença com seus chutes e movimentos. Havia pelo menos 4 meses. Eu estava muito ansiosa para conhecer o rostinho dela e pegá-la nos braços. Toda vez que eu pensava no parto, me vinha à cabeça a ideia no parto normal. Não necessariamente natural, mas com certeza normal. Racionalizando a minha escolha, eu já havia contado com artifícios de ciência e tecnologia no processo de engravidar. Então, pelo menos no parto, eu queria experimentar um momento natural. Eu queria sentir as dores do parto, que todo mundo fala, que são extremamente intensas. Eu queria sentir o neném saindo de dentro de mim. A princípio, o Ricardo, com seu perfil super protetor de sempre, ficou um pouco preocupado com a minha escolha, mas conforme fui estudando e compartilhando com ele o que eu aprendia, ele ficou mais tranquilo. Além disso, uma coisa era muito certa na minha cabeça: o tipo de parto tinha que ser uma decisão minha, porque era o meu corpo que passava pelo processo. Depois de optar pelo parto normal, pesquisei sobre as intervenções que poderiam ser feitas: anestesia, aplicação de ocitocina, massagem para aliviar dores de contração. Existem inúmeras intervenções que podem acontecer num parto, e eu mantive a minha decisão de fazer tudo de maneira mais natural possível. E por mais que eu tivesse o hábito e o interesse muito sobre cada fase da gestação e da maternidade, um fato era inegável. Éramos pais de primeira viagem e tínhamos dúvidas práticas. Por isso, um mês antes da Vitória nascer, fizemos um curso excelente no hospital aqui da cidade que eu vivo. Conhecemos com detalhes todos os tipos de parto e o que poderia acontecer em cada um deles. O curso todo foi ministrado por uma enfermeira e parteira, que nos exibia vídeos e contava as experiências dela, tanto como mãe de 4 filhos, como profissional. A todo momento, ela frisava que cada organismo tinha suas particularidades e que, por isso, o processo provavelmente seria diferente em cada mãe, mas que havia técnicas para tornar o momento do parto mais especial possível. Ao longo do curso, testamos várias massagens, que inclusive o Ricardo aplicou em mim durante o trabalho de parto, e aprendemos outros detalhes práticos da vida da mãe e do pai, como dar o banho no bebê, trocar a fralda. Eu já tinha bastante experiência com crianças, portanto, muitas daqueles ensinamentos não eram necessariamente novos para mim, mas o Ricardo não tinha conhecimento nenhum. E eu achei muito importante passarmos por essas experiências juntos para que ele vivesse com mais intensidade o momento do pré-parto e soubesse o que esperar e como agir quando a nossa bebê chegasse no mundo. O plano de parto. Aqui nos Estados Unidos, quando vai se aproximando a hora de dar à luz, o médico entrega à gestante uma folha chamada plano de parto, que nada mais é do que uma lista dos desejos que a mulher deve preencher, indicando como gostaria que fosse seu trabalho de parto. No Brasil, a mulher pode escrever o seu plano de parto para pedir que seus desejos sejam respeitados e entregar o documento à equipe que vai atender o seu parto ou diretamente no hospital, caso a mulher seja atendida por uma equipe plantonista. Embora o hospital não possa garantir que tudo que está na lista vá acontecer, é uma forma interessante de conhecer o perfil da gestante. Aquilo me deixou muito contente e, mais do que isso, segura. Muito segura. Lembro-me de que o meu principal pedido era poder contar com uma equipe carinhosa e amorosa durante o trabalho de parto. Eu sou extremamente emotiva e costumo travar quando tenho que lidar com personalidades duras ou secas, ou com pessoas que me tratam de uma maneira rude por algum motivo. E como eu esperava que o meu parto fosse um momento muito especial, eu definitivamente não queria travar. Não queria que nada estragasse o dia que tinha tudo para ser o mais feliz da minha vida. Eu sabia que imprevistos podiam acontecer e que eventualmente poderia precisar de intervenções com as quais não contava. Mas com relação à amabilidade das pessoas que estariam à minha volta, isso era uma coisa importante para mim.
Para ser sincero, eu gostaria que toda a minha família estivesse na sala de parto junto comigo. Minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, meus tios. Apesar de eu ser tímida, não me senti exposta com a possibilidade de pessoas assistirem ao meu parto. Seria um dia tão lindo, tão especial, que eu queria estar junto das pessoas que eu amo. Mas como o Ricardo é uma pessoa mais reservada, ele não concordou em ter uma arquibancada torcendo pelo nascimento da Vitória. Então decidimos que só minha mãe e meu padrasto estariam presentes, para me dar aquela tranquilidade que talvez não ele talvez não conseguisse, porque ele também é ansioso. Família é tudo. Como vocês sabem, eu, Ricardo, a Vitória e o Henrique moramos nos Estados Unidos. Todo o restante da família continua vivendo no Brasil. Apesar da distância, eles sempre foram bastante presentes na nossa vida, especialmente no período da gravidez. Minha mãe e meu padrasto chegaram à minha casa um mês antes do parto e ficaram mais um mês depois do nascimento da Vitória. Durante todo esse tempo, minha mãe me ajudava com os afazeres domésticos, como limpar a casa, cozinhar, cuidar de roupa, e meu padrasto fazia as coisas pesadas, que eu não podia fazer, principalmente no pré-parto, época em que o Ricardo ainda trabalhava fora e ficava poucas horas em casa durante a semana. Além de ter sido um apoio extremamente importante, o que eles fizeram foi um belo gesto de doação. Eu, aos 31 anos de idade, estava cercada de cuidados, para que pudesse cuidar exclusivamente da minha gestação e do meu bebê. Tópicos para se ter em mente para criar um plano de parto. Acompanhante. Quem você gostaria que estivesse durante o parto com você? Visitas. Quem e quando você gostaria de receber visitas? Trabalho de parto. Que posição você gostaria de estar durante o trabalho de parto? Se movimentando, na cama, com bola de exercício, na banheira, no chuveiro? Progresso do parto. De uma forma natural? Induzido? Com medicamentos? Monitorando o bebê. O tempo todo ou apenas quando necessário? Gerenciamento da dor. Nenhuma intervenção, remédios, anestesias, método de relaxamento, banheira, massagem, suporte emocional de profissionais ou de parentes. Alimentação. Que tipo de comida? Exame vaginal. A critério do médico apenas quando necessário? Nenhum exame? Parto. Posições desejadas. Intervenções desejadas ou não? Fórceps e vácuo de rotina? Episiotomia. Treinar a empurrar o bebê, só empurrar quando sentir vontade, tocar o bebê, esperar o bebê sair, ajudar e segurar o bebê durante o parto. Gostaria de ter uma cortina para cobrir, gostaria de um espelho. Ambiente, luz baixa, música, aromaterapia, silêncio, foto, vídeo. Após o nascimento, quando cortar o cordão umbilical? Quem vai cortar? Contato com o bebê imediato, limpar o bebê primeiro, contato pele com pele, amamentação imediata, colo do pai. Cuidados com o bebê. Primeiros cuidados no colo da mamãe ou no bercinho? Banho, quem vai dar, quando? Levar para o berçário, uso de colírio de nitrato de prata, vitaminas, circuncisão, testes, dar fórmula, leite artificial ou não, dar chupeta. Em caso de emergência, quem contatar? Estadia no hospital ou casa do parto? Quanto tempo gostaria de ficar? O máximo possível, o mínimo possível? Devemos lembrar que o plano de parto é apenas uma lista de desejos que gostaríamos que fossem atendidos, se possível. Cada hospital ou casa de parto tem uma conduta diferente. Às vezes, não conseguem atender alguns dos nossos pedidos, mas esse plano de parto é perfeito para discutir com antecedência com os profissionais que farão parte desse dia importante. Quanto mais preparadas e informadas estamos, mais tranquila estaremos no dia D. Preparativos para o parto. Com 39 semanas, eu já não aguentava mais esperar. Eu sabia que a Vitória estava saudável, completamente formada dentro de mim e não havia a hora de conhecê-la. Porém, meu médico me deu uma notícia que nenhuma grávida de 9 meses gostaria de ouvir. Meu bebê ainda estava muito alto e nada encaixado no canal vaginal. E, se as coisas continuassem daquele ritmo, a minha gestação poderia durar 41 semanas. Para evitar que a gravidez se estendesse por mais 2 semanas, recebi a recomendação de caminhar com frequência, para que a bebê fosse descendo e encaixando no canal. Então, saí da consulta determinada a caminhar muito. Assim que cheguei em casa, andei por cerca de 1 hora na esteira. E, para minha surpresa, não me senti desconfortável, mesmo com todo o peso extra que a gravidez me trouxe. No dia seguinte, continuei no ritmo e passei durante um bom tempo na vizinhança com meu cachorro. Nesse processo de tentar fazer a Vitória descer, descobri, graças à internet, que ficar sentada naquelas bolas de pilates era um exercício que também ajudava a acelerar o encaixe do bebê no canal vaginal. Quando li isso, não tive dúvidas, comprei uma bola e fiquei sentada naquela bola enquanto gravava vídeos e abria presentes que ganhei de pessoas que me assistiam no YouTube. Eis que no dia seguinte, às 6 da manhã, despertei com uma surpresa, um barulho de um estouro abafado.
E uma enxurrada de líquido amniótico no meu pijama indicavam que a minha bolsa tinha estourado, com 39 semanas e 3 dias de gestação. Eu mal podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Afinal, 2 dias antes, o médico havia me dito que minha gravidez poderia durar mais 2 semanas. Embora eu tivesse sido pega de surpresa, não me desesperei. Não só eu estava pronta, a mala da maternidade também já estava arrumadinha. Preparei com 37 semanas de gravidez. Indico a todas as gestantes que também se antecipem com relação a isso. Para ajudá-las, separei aqui uma lista com itens importantes para a mãe e para o bebê. Alto-falante Bluetooth, opcional. Playlist de música, opcional. Câmera, celular, tablet, carregadores. Para a mamãe, documentos de identidade, cartão do convênio, chiclete, bala, chinelo, protetor de seio, pomada para seio, roupa íntima, sutiã, calcinha, sutiã para amamentar, meias, biquíni, se houver opção de dar à luz numa banheira, roupão, camisola ou pijama, roupa confortável para ir embora do hospital, roupa com abertura para amamentar, necessaire, com itens de higiene pessoal tamanho viagem, desodorante, escova de cabelo, shampoo, condicionador, álcool em gel, escova e pasta de dente, fio dental, lâmina de depilação, espuma de depilação, lenço de tirar maquiagem, presilha, faixa de cabelo, elástico de cabelo, hidratante labial, shampoo a seco, talco, maquiagem que é opcional, shampoo a seco, talco, maquiagem opcional, pinça opcional. Travesseiro para amamentar, opcional, mas eu recomendo muito. Para o bebê, cobertor fino para enrolar o bebê. Fralda, pergunte ao hospital se eles fornecem. Lenço umedecido, meia, bari, touca, macacão de algodão, roupa para retornar para casa, lembrancinhas é opcional. Bebê conforto, saco de dormir para bebê. O início do trabalho de parto. Minha vida estava prestes a mudar para sempre. 6h15 da manhã do dia 8 de novembro de 2003, minha bolsa amniótica havia estourado e dado início ao tão sonhado trabalho de parto. Eu estava tranquila porque li, pesquisei, assisti a muitos vídeos e escutei muito podcast sobre maternidade durante 9 meses de gestação. O acesso que eu tive a toda essa informação colaborou para que eu não me desesperasse. Eu sabia como agir, para onde ir e que não precisava me desesperar, por ainda não estar sentindo as contrações. Bastante animada, eu acordei Ricardo, pedi para que ele separasse as malas e os documentos e eu fui tomar banho. Enquanto isso, minha mãe me ajudava, me apoiava, ajudando a fazer a depilação íntima por causa da barriga enorme. Eu já não enxergava minhas partes íntimas. Demos entrada no hospital às 7h30, entre 7h30 e 8 horas. E o primeiro procedimento ao qual fui submetida foi a aplicação de antibiótico na veia, para evitar que a Vitória se contaminasse pelo Streptococcus B, uma bactéria muito comum em gestantes e que pode ser perigosa se contaminar o bebê e que é raro de acontecer. A administração do medicamento só acontece caso o exame da mulher dê positivo. Esse foi o procedimento no hospital que me recebeu, já que cada país segue protocolos diferentes em relação ao exame. Em seguida, as enfermeiras colocaram monitores em mim para medir minhas contrações e os batimentos cardíacos do bebê. E, na minha opinião, é o som mais lindo do mundo e a melhor música para os meus ouvidos. Aquilo significava que estava tudo bem com a minha filha. É engraçado, porque a gente leva um tempo para reconhecer as contrações. Logo depois de ter os monitores colocados em mim, uma enfermeira falou animada: "Olha só, você está tendo uma contração." Eu já tinha sentido aquilo antes, inclusive em casa, mas tinha certeza que era a Vitória se mexendo na minha barriga. Deitada ali na cama e olhando ao redor, um filme começou a passar na minha cabeça. Eu sempre assisti a muitos documentários e programas sobre parto, e sempre me imaginei naquela situação. Agora, finalmente, aquilo estava se materializando. Era uma emoção muito forte, mas ainda assim eu continuava bastante desperta e presente. Meu médico já havia dito que eu não apresentava quase nada de dilatação, apenas 1 centímetro, que a Vitória ainda estava bem alta. Então, eu já tinha consciência de que aquele seria apenas o começo de um longo dia. Durante todo o trabalho de parto, eu estava proibida de comer qualquer coisa que não fosse aqueles picolés translúcidos, geralmente com sabor de fruta, ou um caldo de frango bem aguado, sem tempero. Isso porque, se houver necessidade de fazer cesárea e a mulher estiver com o estômago cheio, pode haver complicações, e eu optei pelo picolé. E apesar de, nesse momento de espera, ter muitas enfermeiras entrando e saindo, checando minhas condições e muitos familiares telefonando, eu estava bastante tranquila. Avançando no trabalho de parto. Depois de 2h30 de espera e nenhuma evolução, o médico decidiu aplicar uma medicação chamada pitocina, que é uma versão sintética do hormônio ocitocina, usada para induzir o parto. Esse medicamento fez com que as minhas contrações ficassem muito intensas e eu comecei a sentir as famosas dores do parto. O fato de eu ter me preparado e me instruído a respeito do momento do parto foi essencial para que eu pudesse aguentar aquelas dores. A gente nunca imagina qual nível
a dor pode chegar, mas saber que ela é natural e que pode ser controlada com exercício de respiração é tranquilizante, mais do que isso, é empoderador. Eu nunca me senti tão poderosa e tão preparada como naquele momento. Poder sentir cada contração, aliviá-las com a respiração e entender o que estava acontecendo com o meu corpo foi um grande presente de Deus. No curso para pais de primeira viagem, eu e Ricardo aprendemos algumas técnicas de massagem. Uma delas que me ajudou muito consistia em comprimir o quadril com as mãos, lição que o Ricardo colocou em prática nos momentos de dores mais intensas. Isso também foi essencial para que eu me mantivesse calma. Outra técnica que aprendemos foi a dele fazer carinho ou massagem em mim. Mas, exceto a compressão do quadril, qualquer outro tipo de toque só piorava a dor. 6 horas depois do início das contrações, que já estavam muito intensas, eu ainda não havia apresentado nenhum progresso na dilatação. Foi então que eu decidi pedir para tomar a injeção peridural, uma anestesia que é aplicada na região lombar da coluna vertical e anula a sensibilidade do umbigo para baixo. Então, embora eu quisesse sentir todas as dores do parto, eu já estava ficando exausta e, para minha preocupação, a médica chegou a cogitar a cirurgia cesariana. Foi aí que a amabilidade da equipe de enfermeiras fez toda a diferença. Elas estavam com o plano de parto em mãos, pediram que eu me acalmasse e disseram que esperariam o tempo necessário para que meu organismo começasse a manifestar a favor do parto normal. Quando era 22h30, finalmente, meu corpo fez naturalmente o que eu tanto esperava. Eu havia chegado a 10 centímetros de dilatação e não precisaria de uma intervenção cirúrgica. Nesse momento, eu percebia minha barriga endurecer, mas não sentia dor nenhuma. E, embora isso possa parecer bom, eu fiquei bastante desconfortável, porque não tinha mais controle do que estava acontecendo. As contrações ocorriam, mas eu não as sentia. Eu precisava fazer força para empurrar o bebê, mas eu não sabia como. Então, eu concentrava toda a força no meu peito, que era a parte do meu corpo que não estava anestesiada, e imaginava que essa força seria refletida no ventre. Foram 15 minutos de esforço físico, mas bem aplicado na minha vida. Às 23h08 do dia 8 de novembro de 2013, a Vitória veio ao mundo, toda pequenininha, rosinha, gritando e chorando muito. Esse, sem dúvida, foi o momento mais especial de toda a minha vida. É inexplicável. A sensação de tomar nos braços aquele ser que até outro dia estava dentro de você. Um ser tão indefeso, tão puro, tão novo, um papel em branco começando a ter a sua história escrita, um ser humano dando os primeiros passos na jornada tão especial que é a vida. Naquele momento, a única coisa que eu queria fazer era abraçá-la e beijá-la. Eu lembro que eu tentava puxá-la para cima e a médica me advertia que ela ainda estava presa no cordão umbilical. Depois de cortarem o cordão, a enfermeira passou um paninho, o banho de imersão não é uma prática comum nos Estados Unidos. E no Brasil, muitas mulheres também têm optado por não dar banho no primeiro dia de vida do bebê. E devolveu minha filha nos meus braços. E essa é a definição de que eu tenho de alegria até hoje. Eu olhava para ela e transbordava de felicidade. Nada mais nesse mundo importava. Ela estava nos meus braços. A recuperação do pós-parto. Depois de 15 horas de trabalho de parto, eu estava exausta e com muita fome. Comi um sanduíche e esperei a anestesia passar para que eu pudesse ir para o outro quarto. No dia anterior ao parto, tinha tirado todos os móveis de lugar para lavar o carpete da casa. Então, assim que o trabalho de parto terminou, minha mãe e meu padrasto correram para casa para colocar tudo de volta. Ficamos no hospital apenas eu, a Vitória e o Ricardo. E foi naquele momento em que eu me dei conta de que éramos uma nova família e de que sairíamos dali completamente transformados. Daquele momento em diante, existia uma pessoa totalmente dependente de nós. Na primeira noite que passei na companhia da Vitória, eu não dormi. Ela acordava a cada 2 horas para mamar e eu ainda me adaptando ao processo de dar o leite. 1000 dúvidas invadiam a minha cabeça. Eu não sabia se o leite estava saindo do meu seio, se ela tinha abocanhado direito, se estava sugando da melhor forma. Foi uma noite cansativa, mas era uma exaustão gostosa. Eu estava completamente satisfeita em abrir mão do meu sono para viver aquele momento incrível. E embora eu estivesse radiante com a Vitória no meu colo, era uma sensação estranha não a ter mais dentro de mim, porque a barriga continuava grande e inchada, mesmo sem existir bebê algum ali dentro. Nas 24 horas seguintes ao parto, os médicos entravam no quarto a todo momento. Apalpavam minha barriga para ver se estava tudo bem com o útero e se não havia nenhuma hemorragia. As enfermeiras vinham, colocavam a mão no meu seio para me ajudar a amamentar. Sem dúvida, são muitas pessoas invadindo seu espaço íntimo. E mesmo que isso possa incomodar a princípio, eu sugiro que todas as mulheres aceitem a ajuda dos profissionais para adaptação a essa nova fase da vida e com coisas que provavelmente teríamos de descobrir sozinhas depois. Outra coisa bastante incômoda no pós-parto foi a laceração na área do períneo durante o trabalho de parto. O processo de cicatrização daquele cortinho foi dolorido.
Eu tinha medo de tomar qualquer remédio porque não queria passar nenhuma substância para o bebê através do leite. Então, eu apenas higienizei a área com o spray próprio que o hospital forneceu, até o corte cicatrizar. Um novo mundo se abre. Graças ao apoio da família, fiquei tão focada na vitória que nem cheguei a perceber alterações radicais no meu corpo. Senti que foi tudo muito natural. Eu me pesava todos os dias. Na minha primeira semana pós-parto, perdi quase 1 quilo por dia. A principal mudança na minha rotina de cuidados com o corpo foi, na verdade, consequência da amamentação. Para mim, não existia a opção de não amamentar. Era algo que eu queria fazer, por mais difícil que fosse. E foi, de fato, um grande desafio para mim. Meu seio não tinha o formato ideal para a amamentação e a boca da Vitória não abocanhava a auréola inteira. Ela pegava muito na pontinha e me machucava demais. Por isso, a pomada de lanolina foi essencial na cicatrização e, inclusive, é um item que eu indico para todas as mamães que tenham no seu kit de maternidade. Embora se tornar mãe não seja uma tarefa fácil, vale a pena desde o primeiro minuto. Um dos grandes segredos para viver essa fase sem estresse é pesquisar muito sobre os primeiros dias do bebê. Algumas coisas são imprevisíveis, afinal, cada criança tem suas particularidades. Mas, a partir do momento em que a gente se prepara, muitas coisas se tornam previsíveis. Eu já estava preparada para a minha nova rotina quando a Vitória chegou. Eu sabia que ela acordaria no meio da noite, que eu teria de trocar fralda dela com frequência, que poderiam haver empecilhos para amamentar. O restante a gente aprende com a prática, e o bebê tem esse poder de ensinar na prática, de mostrar à mãe o ritmo. Em algumas semanas, a gente já se adapta à nova rotina. Outro grande segredo é ter fé. Muitas pessoas me perguntam sobre a paciência. Como eu consigo estar sempre calma e otimista? Eu acredito muito que seja uma função da minha fé, que se materializa na minha eterna busca por ser uma pessoa melhor. Entender o outro e enxergar que a vida pode ser simples e prazerosa, apesar dos desafios. Obrigada por acompanhar a leitura deste capítulo, O Parto, do livro Agora que Sou Mãe, os Desafios e Aprendizados da Maternidade, escrito por Flávia Kalina.